Olá pessoal, tudo bem? O objetivo do vídeo de hoje é mostrar o funcionamento do inversor trifásico e fazer os cálculos, tanto do modulador quanto do filtro de saída desse inversor. Bem, primeiramente, vamos fazer a divisão do barramento de entrada em dois pontos. Então, nós teremos duas fontes, uma fonte aqui em cima, uma fonte aqui embaixo, na qual temos um ponto central conectado ao terra. Isso aqui é similar, a dizer que eu tenho uma tensão aqui na entrada de 400 volts. É como se fosse isso aqui. Então, essa divisão ela é feita somente para facilitar, o entendimento das etapas de operação desse inversor. Então, primeira coisa, nós podemos verificar que esse inversor ele é composto de três braços, um primeiro, um segundo e um terceiro, que é basicamente um inversor meia ponte. Então, são três inversores meia pontes conectados. E cada um desses inversores meia ponte, eles estão entregando energia para uma carga. São três cargas. Aqui a carga está conectada em estrela. Poderia estar em triângulo, mas aqui nessa configuração acaba facilitando a análise do inversor. Então, vamos partir do princípio, de que S1 está acionado. S1 está acionado. Então, S1 ele é um curto-circuito. Beleza. Se eu tenho ele em curto-circuito, eu não posso, em hipótese alguma, colocar S4 em condução. Se S4 entra em condução, eu fecho um curto-circuito de braço aqui em cima da fonte. Então, assim como no inversor monofásico, eu não posso colocar os dois interruptores ao mesmo tempo para conduzir. Porém, quando S1 está acionado, eu posso também acionar o S5, o S6, em conjunto. Posso também acionar S2 e S3 em conjunto. Poderia acionar, por exemplo, S2 e S6. Então, são todos estados válidos, que não vão fechar um curto-circuito em cima da minha fonte. Então, basicamente, o que a gente vai ter? S1 vai estar acionado, por exemplo, com S5 e S6, S2 e S3, ou S2 e S6, ou S3 e S5. Todos os estados aqui são válidos. Só que vamos parar aqui e analisar. Se eu tiver S1, S3, S2 e S3 conduzindo, é como se eu estivesse fechando um curto-circuito em cima da carga. Então, esta etapa ela não vai transferir energia da fonte de entrada para a carga. Então, eu posso considerar que essa etapa, para esta configuração aqui, ela não vai ser desejada. Então, eu acabo deixando ela de lado. Nesta configuração que o circuito está, eu poderia separar em três circuitos monofásicos. Então, eu vou pegar esse braço aqui, e vou separar em um circuito monofásico. Que eu teria aqui as minhas duas fontes, os meus dois interruptores conectados aqui. E para terra, saindo, vindo para uma resistência e sendo aterrado. Quando este interruptor aqui, que é o meu S1, ele está conduzindo, eu vou pegar essa minha tensão de entrada aqui, partindo do terra, eu vou fazer esse caminho então. Vim por aqui, passar o interruptor que está conduzindo e chegar no terra novamente. Desta configuração, eu vejo que na minha carga eu vou ter VIN. Quando eu troco, eu bloqueio esse cara de cima e coloco em condução o interruptor de baixo, eu vou sair daqui, vou fazer esse caminho, vou passar pela carga, vou vir para o terra. Então, eu tenho menos VIN sendo colocado em cima da minha carga. Então, percebam que para cada fase desse inversor trifásico, nós temos basicamente a mesma configuração
do nosso inversor meia ponte. E isso vai acontecer para todas as fases, né? Para a fase A, para a fase B e para a fase C. Então eu preciso fazer uma modulação, né, em cada um desses braços aqui do inversor, de forma com que apareça uma tensão senoidal lá na saída. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar um modulador, construir um modulador aqui, né, que vai ser basicamente um comparador. Vai entrar uma triangular e aqui uma senoidal. E aqui vai vir o meu pulso. Aqui vai ser o S1. Eu vou colocar aqui o S4, né? Quando eu faço esta configuração, S1 vira complementar de S4, né? Quando o S1 está acionado, o S4 está desligado. Quando o S4 está acionado, o S1 está desligado. Assim eu garanto que esses dois interruptores aqui de um mesmo braço não entrem em condução simultaneamente. E quando eu faço a comparação, né, desta triangular com a senoide, eu vou ter uma modulação PWM senoidal, né, a modulação de 2 níveis. Se você ainda não está familiarizado com esse tipo de modulação, né, existem alguns vídeos anteriores, aí eu acabei comentando já sobre esse tema e expliquei como funciona esta modulação. Existe também um vídeo falando sobre modulação 3 níveis, né, lá no inversor monofásico. Para o inversor trifásico nesta configuração, eu não posso aplicar modulação 3 níveis, né, uma vez que eu tenho um inversor meia ponte aqui e não um ponte completa. Quando eu faço esse tipo de modulação, né, ele vai fazer com que apareça uma onda senoidal na carga, porém, né, uma onda pulsada. Ela vai ser um PWM, vai ser ondas quadradinhas assim, né? E quando eu aplico um filtro nessa onda, aí aparece o formato senoidal que eu quero. Então, basicamente, eu vou conectar um capacitor aqui, um outro capacitor aqui e um outro capacitor aqui. E na linha aqui eu vou colocar indutores, fazendo um filtro para esse banco de carga aqui. Como que vai ser feito o projeto desse filtro, né? O processo do projeto é similar ao que eu apresento no vídeo lá de inversores monofásicos. Eu vou encontrar um L através de um delta IL, né? Vou definir esse valor. Em seguida, eu defino uma frequência de corte e depois eu faço o cálculo do capacitor em cima desta frequência de corte com este indutor. Então, eu vou precisar analisar qual que vai ser o ponto que vai aparecer a maior ondulação de corrente na saída, né? Esse ponto eu já vou adiantando que vai ser a passagem por zero, né, da tensão de saída. Calculo o valor desta indutância para esse valor máximo que eu desejo de variação de corrente. Aí eu estipulo uma frequência de corte para o meu filtro, né? Qual seria o padrão para esta frequência de corte? Bom, eu vou ter que analisar qual que é o espectro harmônico que aparece lá na saída. Se eu estou falando de um inversor que vai ter uma modulação em alta frequência, né, a primeira harmônica que aparece ali é de 60 Hz. Né? A próxima que vai aparecer é só na frequência de modulação, que seria, sei lá, a alta frequência. Vamos surtar 50 kHz, por exemplo. Então, se eu coloquei uma frequência de modulação fs de 50 kHz, a minha frequência de corte ela tem que ser, no mínimo, uma década abaixo desta frequência. Então vai ficar 50K por 10, né, que é 5 kHz. Então essa vai ser a minha frequência de corte. E o meu capacitor ele vai ser 2π Fc ao quadrado vezes L, né, que seria a equação, né, para um filtro LC. Né, frequência. Vou obter esse capacitor através da frequência de corte que eu tenho para esse filtro LC. Bom, então vamos para o cálculo, né, de um projeto para este inversor. Então vamos colocar uma tensão ali de entrada de 400 volts. Né?
Eu quero uma tensão RMS em cada fase de 127 volts, uma potência total de 3.000 watts, né? Frequência da rede de 60 Hz, então a frequência com que a onda irá aparecer na minha carga é de 60 Hz, frequência de chaveamento de 20K, né? A ondulação máxima do meu indutor, da corrente do indutor, é de 20%. Né? O valor de pico da minha tensão de saída vai ser raiz de 2 vezes a tensão eficaz, então fica próximo ali de 180 volts. O valor eficaz da corrente de fase, então a corrente de fase ela vai ser a potência total, né, divididos por 3 vezes a tensão RMS. Então a potência é tensão RMS vezes corrente RMS. Só que como é um sistema trifásico, nós temos 3 fases. Então eu preciso pegar essa potência e dividir por 3. Quando eu isolo, então, a corrente, eu tenho PO por 3 vezes a tensão RMS de saída, por fase. Posso encontrar também o valor de pico dessa corrente, né? Então, o valor de pico é a raiz de 2 vezes o valor RMS. E agora eu preciso determinar qual que vai ser a minha resistência de carga para atingir essa potência que eu determinei. Então, a resistência ela vai ser 3 vezes a tensão eficaz ao quadrado, divididos pela potência. Esta fórmula aqui, ela deriva da mesma fórmula da corrente RMS. A única coisa que eu fiz aqui é que eu troquei a corrente RMS por tensão RMS divididos pela resistência. Aí, isolando a resistência na fórmula, eu chego, né, nessa expressão aqui para resistência. Aí eu calculo em si o valor da ondulação máxima da corrente. Então, eu vou ter uma ondulação máxima de 2,22 amperes. Jogo uma frequência de corte para o meu filtro. Né? Então, se a minha modulação ocorre em 20 kHz, eu vou fazer, né, a frequência de corte uma década abaixo. Calculo o valor do indutor, né, com relação à maior ondulação que eu quero. Então, o valor do indutor ele é obtido através desta fórmula aqui. Vin divididos por 4 ΔL vezes Fs. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhe em relação ao cálculo, né, do valor dessa indutância, mas no vídeo de conversores monofásicos com modulação 2 níveis, ali vocês podem tirar uma ideia de como chegar nessa expressão e encontrar o valor desse indutor. E o valor do capacitor, que vem através, né, da frequência de corte do valor deste indutor. Um próximo passo é em relação ao índice de modulação. Então, se tratando de um conversor meia ponte, né, uma modulação 2 níveis para um conversor meia ponte, o índice de modulação vai ser 2 vezes a tensão de pico divididos por a tensão da entrada, né, que nesse caso aqui vai ser os 400 volts. Então, o índice de modulação vai ser algo em torno de 0,9. Para que serve esse índice de modulação? Né? Esse índice de modulação eu preciso calcular porque eu vou utilizar ele para encontrar qual que vai ser a amplitude da minha triangular lá da modulação e da minha senoide de referência. Então, eu chutei aqui um valor, né, da triangular, um valor de pico da triangular de 1 volt. Né? Aqui vocês têm liberdade para escolher o valor que vocês quiserem, pode escolher 2, 5, enfim, né? Não tem restrição nessa parte. A restrição vem no valor de pico da senoide, que vai ser a referência da modulação. Né? Porque quando eu dividir o valor de pico da senoide pelo valor de pico da triangular, eu tenho que obrigatoriamente ter esse valor aqui de 0,9. Então, ele tem que ser igual a esse valor. Então, eu considero 1, logo, o valor de pico da minha senoide vai ser de 0,9. Né? Isso para as configurações que eu tenho aqui no meu projeto, onde a tensão de pico é 180 volts e a tensão do barramento vai ser 400 volts. Então, com todos os dados calculados, eu posso vir para a simulação. Aqui eu montei, né, o nosso inversor, separei aqui o barramento de entrada em 2 e já coloquei o filtro, né, para modulação. Então, vamos verificar aqui, né, na minha planilha. Eu tenho um indutor de 2,24 mili, então está aqui, 2,24 mili. Uma carga de 16,129,
Então, o valor da minha resistência é 16,29. E o capacitor de 2,82 micro. Né? 2,82 micro capacitor. Vou colocar aqui agora para vocês verificarem como que foi feita a modulação. Então, como eu tenho um inversor trifásico, eu preciso de 3 moduladores, um para cada inversor meia ponto que eu tenho ali conectado. Então, o primeiro, né, vai ser uma tensão senoidal, que é a minha referência do modulador, a amplitude de 0,898, frequência de 60 Hz, e nesse primeiro aqui, que está relacionado, né, ao inversor com os interruptores S1 e S4, a minha defasagem aqui ela vai ser 0 graus. Neste segundo modulador, que é o S2 e o S5, eu vou defasar em menos 120 graus. Mantém a mesma amplitude e a mesma frequência. E o terceiro modulador, né, mesma amplitude, mesma frequência, só que agora é mais 120 graus. Por que isso? Porque numa fonte trifásica nós temos, né, uma defasagem de 120 graus com relação de uma fonte, né, de uma fase e outra. Então, essa modulação, essa defasagem, ela precisa ser levada em conta no momento da modulação. Né? Outro ponto está relacionado a esta fonte, o gerador, né, da minha triangular. Então, o pico a pico da triangular é de 2 volts, porém, eu coloco um offset aqui de menos 1 volt. Né? Então, ela vai ter um pico a pico de 2, só que ela vai até mais 1 e menos 1. E a frequência de 20 kHz que foi estipulado na hora do projeto. Coloco aqui também esse intertravamento entre o S1 e S4, S2, S5 e S3 e S6. Com a simulação inteira montada, né, vamos simular ele aqui. Primeira coisa que seria interessante a gente verificar, né, quais são as tensões de fase. Então, o VA, o VB e o VC. Vamos abrir aqui, vamos ver como é que ficou o VA. Percebam que o VA é da forma com que eu comentei com vocês lá antes do filtro. Né? Então, ela tem uma forma de onda quadrada, né, um sinal PWM, onde ele coloca 200 volts e menos 200 volts na carga. Então, se a gente tirar um pouquinho o zoom aqui, é possível verificar, né, que os pulsos, nesse momento aqui, eles estão menos tempo em 200 volts e mais tempo em menos 200 volts. E isso começa a se inverter até chegar nesse ponto, onde ele fica por mais tempo no 200 volts e menos tempo no menos 200 volts. Então, se a gente olhar essa forma de onda, a gente pode verificar que aqui nós estamos próximo do pico positivo e aqui próximo do pico negativo. Né? E isso vai se repetir para fase A, fase B e fase C. Eu quero fazer a avaliação do espectro harmônico que aparece nessa forma de onda. Percebam que aqui, né, eu tenho a 60 Hz, né, que é a minha fundamental, e a primeira distorção ela aparece aqui, em 20 kHz, né, que é a minha frequência de chaveamento. Então, quando eu coloco, né, uma década abaixo disso a frequência de corte do meu filtro, eu vou garantir, né, que esta perturbação aqui que ocorre no meu sinal de saída, ele deixe de existir. Né? Então, vamos ver aqui, vou fechar aqui primeiro. Ao invés de colocar o VA, eu vou colocar aqui a tensão, né, no meu resistor R1. Então, esta é a minha tensão de saída. Primeira coisa que a gente precisa verificar, se a tensão de pico está próximo daquilo que eu calculei. Né? Teria que dar 179 e alguma coisa. Então, o valor de pico ele está validado. A gente chegou no valor de pico que eu precisava. Tá, um segundo ponto que eu preciso fazer aqui é verificar a ondulação do meu indutor. Então, vou colocar a forma de onda do indutor aqui. Eu falei para vocês que a maior ondulação ocorre na passagem por zero. Então, é esse ponto que a gente precisa verificar, que é para esse ponto que foi feito o projeto do nosso filtro.
Então, vou vir aqui e vou medir a ondulação que eu vou ter. Vou pegar aqui o valor de pico e aqui o valor de pico negativo. Mais ou menos, né? Não peguei bem certinho nos pontos, mas a nossa variação de corrente aqui é de 2,12. Então, se eu voltar aqui para minha planilha de cálculo, seria 2,22. Levando em conta que essa corrente aqui ela está subindo, né? Ela não está exatamente constante, né? Está aceitável o erro que a gente obteve. Tanto é que se eu pegar a variação, né, daqui, desse outro pico, reduzir um pouquinho esse zoom, desse outro pico para cá, né, a minha variação deu um pouquinho maior, 2,33. Então, 2,12 mais 2,33 divididos por 2 vai dar mais ou menos 2,22, que é o que a gente calculou. Tirando essa média, eu tiro esse ponto médio crescente que aparece no cálculo aí da minha ondulação. Voltando aqui, eu vou voltar, né, para a corrente na minha carga. Essa aqui é a forma de onda da corrente. E eu vou verificar o espectro harmônico desta corrente. Então percebam que eu tenho aqui a fundamental em 60 Hz. A primeira distorção que aparecia era lá em 20 kHz. Então se eu der um zoom aqui um pouquinho maior, existe uma distorção, mas não é nem comparável ao valor que eu tinha antes. É uma distorção muito pequena. Essa distorção pequenininha que ainda aparece aqui, ela está relacionada, né, vamos dar um zoom aqui, a essa ondulação de alta frequência que acontece aqui. Ó. Então, essa ondulaçãozinha, né, ela está relacionada lá àquela distorçãozinha que ocorre. Por isso que ainda apresenta uma certa distorção lá em 20 kHz. Né? Bom, então esse foi o vídeo sobre inversores trifásicos, né, de uma forma um pouco mais rápida, né, a parte de cálculo para um projeto e implementação em simulação.